reformada, tínhamos um pouco de receio a respeito desse tema, né? Nós tínhamos um certo desconhecimento, ou até dávamos pouca importância a esta doutrina, de uma forma injustificável. Por quê? Porque se nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus agindo em nós e permitindo a nossa comunhão com o Pai, com o Filho, né? Então nós precisamos compreender que o Espírito Santo é o próprio Deus em ação em nossas vidas, capacitando a igreja de Cristo, né, e nos propiciando que nós possamos receber os benefícios espirituais, que nós podemos receber, sim, né, a capacidade, o discernimento, a sabedoria, a unção necessária para que nós possamos ser igreja de Cristo Jesus. Se eu perguntar para cada um de vocês quem é o Espírito Santo, será que nós vamos ter um conceito bem claro a respeito, né, desta pessoa da Trindade Excelsa? Será que para nós é muito certo isso está fundamentado no nosso coração? Então, hoje, nós queremos trabalhar com os irmãos para podermos esclarecermos juntos, segundo a palavra de Deus, algumas dúvidas a respeito, né, da pessoa e da obra do Espírito Santo na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Vou passar para o Edgar agora, para que ele possa compartilhar conosco algumas questões muito, né, importantes sobre a pessoa do Espírito Santo. Edgar? Muito bem. A gente tem ouvido perguntas sobre esse tema, todas elas que merecem a nossa atenção, a nossa consideração. Uma delas, por exemplo, o Espírito Santo é apenas uma força ou influência de Deus? Muitos de nós achamos que essa pergunta é um pouco forçada, mas não é. A gente ora para o Pai Nosso, a gente ora para o nosso Pai, a gente tem Jesus Cristo, tudo que ele nos deixou de legado na Bíblia, todos os seus pensamentos, parábolas, a missão. Agora, o Espírito Santo, a gente sabe que é poderoso, sabe que ele consola, mas parece que a gente acaba sabendo que é uma força, um poder, porque é ele quem permite milagres e tal. Então, muita gente, consciente ou inconscientemente, acredita que o Espírito Santo é apenas uma força. Mas não é. Ele é a terceira pessoa da Trindade, como nós vamos ver na sequência, com vontade, inteligência e amor. Outras perguntas que vêm, por exemplo, o Espírito Santo é apenas para líderes ou crentes especiais? Aqueles que ocupam o ministério, né? São pastores, são oficiais. Eles é quem tem esse trabalho de estar mais próximo em relação ao Espírito Santo. E isso não é verdade. Todo crente verdadeiro tem um Espírito. Isso é uma das bênçãos mais poderosas que nós temos, né? Que é ter o Espírito em nós. E ele distribui dons a cada membro da igreja para o bem comum. Não é? Nós vamos ter vários encontros tratando da temática sobre o fruto do Espírito Santo. Nós vamos ter também sobre os dons, e já tivemos, né, vocês já estudaram isso, mas nós estamos trabalhando de modo sistemático. É a melhor maneira de nós cuidarmos desse assunto, esclarecendo. Reverendo Raul? Obrigado, Edgar. Então, como o Edgar já pontuou, meus amados, quando nós pensamos, né, e começamos a refletir a respeito da pessoa do Espírito Santo, nós precisamos entender que o Espírito Santo não é uma força, não é um sentimento, não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele possui os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele possui onisciência, onipotência, eternidade, né? Então, segundo a palavra de Deus, é o Espírito Santo, né, que consolida, que dá realmente, né, essa ampla, múltipla, né, assistência para que a obra de Deus em nós ela seja perfeita. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né, o Senhor Jesus no grande envio à sua igreja, em Mateus 28:19, ele nos diz que nós, como discípulos, temos que fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Percebam, irmãos, que não existe uma hierarquia, né? Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus, né? Em três pessoas distintas. No livro de Atos, capítulo 5, verso 3 ao 4, nós temos um exemplo muito específico a respeito do relacionamento do Espírito Santo com a Igreja de Cristo. Por quê? No fato específico, né, nós vemos ali a história em que um casal, Ananias e Safira, eles maquinam, né, eles têm a ideia de uma forma muito diabólica mesmo, né, arquitetar um plano para que eles pudessem reter para si uma espécie de lucro a respeito de um terreno que pertencia a eles. E o texto da palavra de Deus diz que quando eles então vão até o apóstolo Pedro, o Espírito Santo revela e dá discernimento, uma palavra de sabedoria para Pedro, né, para que Pedro pudesse entendendo que ali tinha uma coisa errada. O texto diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós reparamos aqui, percebemos aqui, que Pedro, né, segundo a palavra de Deus, ele trata, né, Deus e o Espírito Santo numa mesma hierarquia. Eles são, né, duas pessoas diferenciadas, mas o mesmo Deus. Não existe diferença, não existe poder maior, menor, não existe privilégio, né, diferenciado. O Espírito Santo é Deus, então nós precisamos compreender isso. E aqui é muito interessante, nós vemos também que o Espírito Santo, como pessoa, ele manifesta um relacionamento com o apóstolo Pedro. Então nós vemos aqui que existe uma interação, um relacionamento entre os servos de Deus. Segundo a palavra de Deus, nós também podemos compreender que o Espírito Santo, meus irmãos, não é uma novidade a partir do Novo Testamento. Algumas pessoas até têm esse ledo engano, né? O Espírito Santo ele teve mais ênfase, proximidade com o povo de Deus a partir, né, do Novo Testamento, onde veio Jesus. É bem verdade que a palavra de Deus nos orienta aqui, em homens e mulheres, né, que serviram a Deus na primeira aliança, né, ou no Antigo Testamento, esses homens e mulheres só serviram a Deus. Homens como os próprios reis, Saul e Davi, homens como os profetas, né, Elias, Eliseu e outros, homens, né, que eram juízes, o próprio Moisés, eram homens, né, e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, a obra de Deus já existia, né, através da manifestação do poder do Espírito Santo, da presença, né, do Espírito Santo nestas vidas. Mas nós entendemos, segundo a palavra de Deus, né, que o Espírito Santo age desde a criação. Vamos lembrar, né, na palavra de Deus, quando o Senhor estava criando, né, tudo do nada, a palavra de Deus diz que o Senhor criou todas as coisas, né, a palavra, que é o Salmo, estava presente, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então nós vemos aqui, na obra da criação, a presença do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Também entendemos que é o Espírito Santo que proporciona, ele é coautor da redenção. Tito 3, 5 ao 6 nos diz que nós não fomos, de forma alguma, salvos, regenerados, perdoados, transformados por causa das nossas práticas de justiças próprias, mas, segundo a misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenerou, nos lavou, nos purificou. Para quê? Para que nós possamos, né, estarmos preparados para a habitação de Cristo em nós através do seu Espírito. Então, o próprio Cristo derramou sobre nós ricamente, né, essa redenção através do Espírito Santo. Também temos, né, a ação do Espírito Santo na santificação. Então, como eleitos, segundo a presciência de Deus, o Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui novamente, 1 Pedro 1:2, né, três pessoas em um mesmo Deus. O Deus Pai, né, a santificação do Espírito e o sacrifício do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Então, a presença do Espírito Santo permeia toda a obra da criação, a obra da redenção e a obra da santificação.
No livro de João, capítulo 14, 15, 16, nós vemos o próprio Jesus, né, trazendo ao coração da igreja, aos primeiros discípulos, aos apóstolos, esta verdade. A promessa de Deus, segundo a palavra do Senhor, nos diz que já lá com os profetas, né, Isaías, Ezequiel, o próprio Joel, capítulo 2, verso 28, havia uma promessa. O povo de Deus, ele era orientado, ele era disciplinado e ele era conduzido através dos mandamentos. Era a palavra de Deus que conduzia o povo do Senhor. Mas nós percebemos que por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do esfriamento espiritual, o povo então passa a se distanciar da vontade de Deus. Aquilo que deveria ser, né, o culto, a adoração, um sacrifício que deveria ser o auge da obediência, do relacionamento com Deus, tornou-se algo religioso, frio, e a palavra de Deus nos diz que muitas vezes o Senhor mesmo rejeitava o culto, rejeitava a adoração, rejeitava o sacrifício, por quê? Porque não era sincero o coração do povo. E aí, então, nos próprios profetas, né, a palavra de Deus, então, começa a anunciar que haveria um tempo em que o Senhor daria o seu Espírito. E esse Espírito, né, ele tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Joel 2 nos diz que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade, sobre os idosos, sobre os servos, sobre os filhos. Para quê? Para que a obra do Senhor pudesse ser, de fato, né, não mais exteriorizada, né, mas primeiramente, né, movendo, transformando o nosso coração. E aqui João, capítulo 14, verso 16 e 17, assim como o próprio, né, não João evangelista, mas João, o profeta João Batista, já havia anunciado, o Senhor Jesus viria e ele batizaria com o Espírito Santo. Então aqui Jesus Cristo, né, novamente, né, ele está reiterando aquilo que João Batista havia dito. Então Jesus aqui comunica aos discípulos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. E ele vai estar sempre com vocês. O Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não recebe. Mas vocês, né, vão recebê-lo, vão conhecê-lo. E ele que habita convosco, agora vai estar dentro de nós. Então nós percebemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo já agia através de homens e mulheres cheias, nós chamamos de homens e mulheres cheios da presença, cheios do Espírito Santo e capacitados para servir a Deus. Mas agora a promessa é que ele estaria sobre toda a humanidade, ou seja, sobre toda a humanidade de cristãos, sobre toda a igreja de Cristo, ele estaria dentro de nós, né? Permitindo que nós fôssemos tomados como o templo do Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. Também João 14, 26 nos diz que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no nome de Cristo, ele nos ensinaria, ele nos faria lembrar de tudo aquilo que o próprio Jesus havia ensinado. Edgar, mais umas questões para a gente poder compartilhar. Edgar, está sem som. Nós vimos que o Espírito Santo é Deus. Nós vimos que ele está em toda a história da igreja. Da criação até Apocalipse, nós temos a presença do Espírito Santo. E nós vimos que ele é uma pessoa. Já vamos ver agora as funções do Espírito Santo. Mas se ele é uma pessoa, muitas pessoas perguntam, eu posso entristecer, posso perder, apagar o Espírito Santo? E a resposta é sim. Quando nós resistimos à sua direção, nos apegamos ao pecado, o Espírito é entristecido e apagado. Mas ele não abandona o verdadeiro crente. Em Efésios, capítulo 4, verso 30, diz lá, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Em 1 Tessalonicenses, não apaguem o Espírito. Então, nós temos esse cuidado. A gente não deve... É um termo popular, né? Não brinque com fogo. Então, porque realmente quem brinca com fogo se queima. É muito importante que nós tenhamos isso em consideração. Reverendo Raul? Tem mais pergunta. Como diferenciar a ação do Espírito Santo de meras emoções humanas? Né? O Espírito Santo,
quando é ele quem está agindo, sempre conduz a conversa a exaltar Cristo. Ou então, obediência à palavra. Ou então, o discurso é a favor da santidade prática. Exaltação de Cristo, obediência à palavra e santidade prática. Se algo afasta disso, não vem do Espírito. Por isso, ser cheio do Espírito é viver submisso a Deus, em santidade e serviço. As emoções podem acompanhar, mas elas não são o critério que a gente deve adotar. Então, um outro ponto importante está na primeira carta a Coríntios, capítulo 14, verso 3, quando diz lá da função do profeta. Mas o que profetiza fala para as pessoas, sempre edificando, exortando e consolando. Quem faz algo diferente disso não está falando em nome de Deus, não está falando pelo Espírito Santo. Então, é uma forma de discernir. Não é, reverendo Raul? Isso. Bom, então agora nós vamos compartilhar um pouco, meus irmãos. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele age como uma pessoa em nossa vida. No que sentido? No sentido de um interrelacionamento. No livro de Atos, capítulo 1, verso 8, nós vemos a igreja de Cristo, os primeiros discípulos, os apóstolos, muito ainda ansiosos com relação àquilo que já havia acontecido. Jesus já havia ressuscitado, ele já havia sido glorificado, e ele já havia compartilhado com eles alguns princípios. Mas o coração deles estava inquieto a respeito do que iria acontecer. E qual que é a promessa de Jesus? Ele diz assim: vocês não precisam ficar preocupados, ansiosos, com relação à vinda do Filho do Homem. Vocês não precisam ficar preocupados com a minha vinda, mas vocês serão capacitados. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas. É interessante, que essa palavra poder, do original grego, é dunamis, onde vem a palavra dinamite, ou seja, é um poder sobrenatural, não humano, que nós somos capacitados, e para quê? Para servir. Então é nesse relacionamento, com a pessoa do Espírito Santo, que eu e você somos capacitados a sermos testemunha de Jesus. E a palavra testemunha aqui é muito importante, que quer dizer mártir, ou seja, aquele que está disposto a morrer por causa da obra de Cristo. Hoje, graças a Deus, nós vivemos ainda num país com uma certa liberdade, para pregar, para compartilhar. Você pode falar de Jesus no seu trabalho, na escola, no dia a dia, com os seus vizinhos. Podemos cultuar a Deus em nossas igrejas, Mas então nós temos que pensar um pouquinho a respeito daqueles países, daquelas regiões, ou então até nossa realidade, de uma suposta perseguição. Ou seja, o Espírito Santo ele nos dá a condição de que em todo e qualquer contexto, de toda e qualquer circunstância, nós possamos continuar servindo como testemunhas de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa, ele fala conosco. Atos 2, Apocalipse 2:7. Ele clama por nós. Gálatas 4:6. Ele testifica, ao nosso coração. Essa função é essencial. Se qualquer pessoa perguntar para você, como que você tem a certeza de que você é salvo? Você pode dizer: olha, eu não sei porque eu sei, mas eu sei que eu sou salvo. Quem dá essa certeza no nosso coração é o Espírito Santo. Por quê? Porque humanamente não é compreensível. O próprio Paulo diz que a revelação do amor do Pai, da obra do Senhor Jesus Cristo, aos homens carnais parece loucura. Mas a Bíblia diz, Romanos 8:16, que o próprio Espírito Santo, ele testifica, ele fala ao teu coração, ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Então, nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, não temos dúvida. Nós somos filhos porque o Espírito Santo testifica o nosso coração que nós somos filhos. Também o Espírito Santo, ele é conhecido como Consolador, João 14:16. O que quer dizer Consolador? Consolador quer dizer conselheiro, auxiliador, advogado, amigo, O Espírito Santo é a pessoa, de Deus em nossas vidas, que nos dá a condição de continuarmos sempre servindo ao Senhor Jesus. E algo também fundamental é que o Espírito Santo, ele não glorifica o homem, ele não leva o homem ao reconhecimento, ele não leva o homem a ser, de forma alguma, endeusado ou admirado, mas o Espírito Santo, João 15:26, ele testemunha de Jesus. É o que Atos 1:8 nos diz, Por isso que o Edgar colocou
tona naquelas questões, que é muito importante nós percebermos, né? Que o Espírito Santo ele não contradiz aquilo que a palavra de Deus diz, porque foi o próprio Espírito Santo, né, segundo a palavra de Deus, que inspirou, que deu a condição a que homens, né, cheios do Espírito Santo pudessem ser mesmo, né, registrar a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Também o Espírito Santo, ele revela, né? Acabamos de ver, né, em Atos 4, quando Ananias e Safira, eles entram em conluio para enganar, para tentar enganar Pedro, o Espírito Santo de Deus revelou aquilo que estava errado. 1 Coríntios 2:10 nos diz que o Espírito Santo perscruta, ele conhece, ele se aprofunda, né, naquilo que é íntimo de Deus para nossas vidas, né? Também o Espírito Santo, ele é um professor, ele nos ensina, né, algumas coisas com relação à palavra de Deus, né, para as pessoas, né, que andam na carne, que não têm uma vida em Jesus Cristo, parece algo absurdo, incompreensível. Como assim Deus, né, vivendo na eternidade, vira homem, morre pelos homens, sem sem ter nenhum pecado? Isso é incompreensível, isso é inaceitável. Mas quando nós, né, de fato, né, somos tocados pela presença do Espírito de Deus em nós, nós compreendemos isso. Nós compreendemos que Deus amou o mundo, enviou o seu Filho, que morreu por nós, para nos dar a salvação, né? Então, aos homens isso é um mistério, mas a nós é concedido o entendimento. Nós já vimos vários relatos, eu tenho certeza que você já ouviu, você também já pôde participar de uma obra dessa, né? Eu estava compartilhando à tarde com os irmãos que eu tive uma experiência, uma das experiências, mas essa foi muito interessante. Eu nunca tinha evangelizado um ateu, e na verdade eu não estava tentando evangelizá-lo, mas um amigo, né, um irmão nosso, nossa igreja, trouxe esse rapaz para a gente conversar um pouquinho. E ele estava passando por alguns problemas, estava se separando, tinha uma filha pequena, então ele estava muito mal, inclusive entrando até numa depressão. Nós começamos a conversar sobre a obra de Cristo, o que Cristo havia feito em minha vida, na vida daquele irmão que estava ali com a gente. E começamos a conversar, né, durante um tempo, ele abriu o seu coração e de uma forma sobrenatural. Aquele jovem que aparentemente, a princípio, era ateu, quando nós fizemos um convite para ele, para que ele entregasse sua vida para Jesus, ele falou: sim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Então, é o Espírito Santo que faz essa obra maravilhosa, porque ele nos ensina a respeito de Cristo, né? João 14:26 diz que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria no nome de Cristo, né, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, essa obra perfeita, maravilhosa de ensino, né, o ensino daquilo que é profundidade de Deus, só é possível mediante a obra do Espírito Santo. Também, como nós já compartilhamos, o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo e não ao homem. Também o Espírito Santo é o nosso guia. Romanos 8:14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele também age intencionalmente, né? 1 Coríntios 12:11. O Espírito Santo também, ele habita em nós. A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo, meus amados, que convence e converte. Eu tenho certeza, né, que muitas vezes já passou no teu coração essa dúvida. Poxa, pastor, eu gostaria muito de ser evangelista, de pregar a palavra, mas já tentei, eu não consigo converter ninguém. Eu falo, eu prego, eu compartilho, eu convido, mas as pessoas não se convertem. Meu irmão, sabe de uma verdade, nem eu consigo, nem o Edgar consegue, a nenhum ser humano é dado poder, ou autoridade, ou condição de convencer ninguém, nem converter ninguém. Quem convence, quem converte é o Espírito Santo. João 16:8 nos diz que ele, quando viesse, o Espírito Santo, convenceria o mundo, converteria o mundo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então, são pessoas que nunca ouviram falar, em lugares mais distantes, né? Você já ouviu esse testemunho, onde a palavra de Deus é pregada, nas tribos mais longínquas, né? A obra do Espírito Santo toca o coração, existe um quebrantamento, e a pessoa abre o seu coração, abre a sua vida para receber ao Senhor Jesus. Vamos então mais algumas perguntas práticas a respeito, né, da função do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Edgar, é contigo. Muito bom. A gente sabe, mas muitos de vocês aqui, muitas de vocês, estão conhecendo o movimento de oração agora, talvez hoje, talvez começaram ontem. Mas o movimento de oração reúne hoje mais de 7.000 intercessores. Na sexta-feira, a reverenda Cristina vai dar uma aula
intercessores, identidade e missão. Ele vai mostrar o verdadeiro trabalho que caracteriza o verdadeiro intercessor. Então, acima de tudo, o intercessor é aquele que é bem guiado, bem aberto à voz do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer é que esses intercessores estão nas torres de oração. Então, nós temos torre local, nós temos as torres que estão nos presbitérios e nós temos as torres nacionais. Somando os intercessores, é que nós chegamos a 7.000 postos de intercessão que nós temos aí espalhados por esse Brasil. Né? Muito bem. Fizemos uma entrevista com os pastores, e pastores que não têm hábito de orar na sua igreja, e hoje ainda é uma quantidade assustadora, pastores que não promovem encontros, que não oram, que não convidam para oração, não faz semana de oração, não tem grupo de oração, não tem aula, não tem escola bíblica, que é uma quantidade enorme de igrejas da IPI que está nessa condição, eles não observam milagres. Quando você vai entrevistar pastores que têm igrejas, que são igrejas orantes, você pergunta se eles têm acontecido milagre, 40% falam, 40%, é menos da metade, mas responde, tem acontecido milagre. E na pesquisa a gente pergunta, quais são os milagres? Fala aí para nós. Agora, quando você vai entrevistar, como eu fiz, pastores que têm torre de oração, 80% tem milagre. Ora, o movimento de oração é algo mundial, está acontecendo no mundo, e a IPI, por alguma razão, foi incluída nesse trabalho. Então, não é um trabalho que foi uma diretoria ou uma pessoa que decidiu fazer. Na verdade, quem está envolvido está sendo conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz o seu serviço sem mostrar o seu poder. Então, a gente tem visto milagres acontecendo naquilo que as pessoas pedem com objetividade. E temos visto também questões mais complexas, a gente tem visto transformação. Então, por isso, a pergunta, o Espírito Santo ainda realiza milagres? Claro que se realiza. E realiza na nossa IPI, realiza na cidade que nós estamos, realiza na nossa igreja e pode realizar na sua vida, se você levar a sério isso aí que nós estamos mostrando. Agora, algumas pessoas acostumaram a ver no culto de domingo o Espírito Santo atuando, né? Quando o pastor vai fazer a pregação, alguém se aproxima e ora pedindo para que o Espírito Santo use o pastor para falar com a igreja o que ele quer falar. Então, muita gente pensa, acho que o Espírito Santo está lá junto com o pastor, com os líderes, na reunião e tal. Resposta, não. Ele atua no mundo sustentando, não é só na vida da igreja, não é só no púlpito, é sustentando a criação, restringindo o mal e conduzindo a história, além de estar habitando em nós. Amém? Qual a participação do Espírito Santo no não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal? Talvez esse seja um dos pontos mais importantes da noite de hoje. A resposta é: o Espírito Santo, quando a gente está enfrentando e enfrenta todo dia a tentação, ele dá discernimento, ele dá força para resistir, ele nos guarda do poder do maligno, aplicando a proteção de Deus na prática diária. E nas batalhas espirituais, como é que a coisa acontece? O Espírito Santo fortalece o crente contra o inimigo, fornece armas espirituais. Todos vocês conhecem aquela passagem de Efésios, no capítulo 6, né? Guiando na oração e garantindo vitória pela obra de Cristo. Nós vamos ter uma aula sobre as armas, né, do crente, a armadura de Deus. Nós vamos ter uma aula para melhor compreendermos, né, esse arsenal. Então, o Espírito Santo, ele é fundamental para a nossa própria proteção. E não é brincadeira. Muitos de nós não percebemos e vão perceber depois que for arrebatado.
Ele vai falar, puxa, mas eu nunca imaginei que eu pudesse ter sido vítima desse golpe. E aí você passou a sua vida aqui 10, 20, 30, 40 anos, imobilizada, achando que estava bem com a vida, com a igreja e tal, mas, na verdade, o inimigo é que bloqueou o teu acesso à informação. Vamos em frente. Uhum. Bom, como o Espírito Santo, né, ele age em relação ao fruto do Espírito Santo? Eu creio que os irmãos conhecem a passagem, né, de Gálatas 5, 20, né, começa ali no 19, onde o Senhor onde Paulo, né, faz uma diferenciação a respeito das obras da carne e as obras do Espírito. Então, Paulo começa a pontuar, né, ali uma série, uma lista, né, de obras conhecidas como obras da carne. E depois, a partir do verso 22, Paulo, então, enumera que o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, se o Espírito Santo de Deus vive em você, então, naturalmente, fruto ele é natural, né? Como o próprio Senhor Jesus havia falado, a árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. Não pode a árvore boa produzir fruto ruim e nem a árvore ruim produzir frutos bons. Então, o Espírito Santo naturalmente, espiritualmente, proporciona que eu e você possamos, sim, experimentar em nossas vidas, e isso é mais interessante, para alimentar o outro, né? Então, o amor, ele alimenta o outro, a alegria alimenta o outro, a paz alimenta o outro, a paciência para o outro, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio é para o outro. E isso só pode ser possível, né, por causa da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, é o Espírito Santo quem aplica a obra de Cristo. É o Espírito Santo quem nos regenera, santifica, consola e preserva o cristão até o fim, né? João 3, 5 ao 8 e Romanos 8, 26 ao 27. Também uma outra questão, né, parecida com aquela que o Edgar colocou, né, se ele só age na igreja, é se o Espírito Santo só age através da pregação. Será que é só na pregação que o Espírito Santo de Deus pode agir? É claro que não, né? Nós acabamos de ver o exemplo, né, de Atos 4, quando Pedro, né, ele tem, através do Espírito Santo, um discernimento a respeito de que ali, diante dos seus olhos, estava havendo uma mentira. Também temos outra passagem, né, que a palavra de Deus nos diz, que quando o próprio apóstolo Paulo, ele está em viagem para Jerusalém, um profeta, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado Ágabo, ele tem de Deus o discernimento que Paulo, né, ele seria preso, amarrado e entregue aos gentios. Então, o Espírito Santo, ele age principalmente pela palavra, mas também age na oração, no sacramento, na comunhão, na sabedoria, na vida cotidiana do cristão. É o Espírito Santo que direciona a tua vida, a minha vida, a fazer a obra de Deus. É impossível nós fazermos a obra de Deus, né, movidos pela nossa vontade, porque a nossa vontade continua sendo vontade humana, mas nós podemos, de fato, né, experimentar a vontade de Deus quando nós somos dirigidos, governados e instruídos pelo Espírito Santo de Deus. E como é que eu faço isso, pastor? Qual que é a fórmula? Meus irmãos, não tem mágica, não é mágica, né? Nós podemos viver o Espírito Santo em profundidade, em uma relação mais íntima, através de uma fé obediente. De que forma isso é possível, pastor? Né? Oração e palavra é o alicerce. Né? O Edgar sempre compartilha com a gente, né, a respeito, né, do voo, né, com as duas asas. A palavra de Deus é Deus revelando em nós a sua vontade. 2 Timóteo 3, 16, 17. E através da oração, eu falo com Deus a respeito da vontade de Deus para a minha vida. Então, primeiramente, é meditando na palavra, orando, vivendo uma vida de santidade, né? Gálatas 5,16, e servindo. Os dons espirituais, meus irmãos, nós já fizemos um estudo na igreja, eu tenho certeza que talvez muitos de vocês também já fizeram em suas igrejas sobre o Espírito Santo, e uma das dificuldades que as pessoas às vezes têm com relação aos dons espirituais é: para que servem os dons espirituais, pastor? Os dons espirituais vão me deixar
maior espiritualmente, vai chamar atenção para mim espiritualmente, eu vou ter mais sabedoria espiritualmente, né? Não é para isso, meus irmãos. Os dons espirituais são ferramentas. Não existe, né, nenhum dom que exclusivamente sirva para mim mesmo. O dom é sempre para o outro, para que através da capacitação do Espírito Santo de Deus, eu possa, de fato, viver, servir a Cristo Jesus. Então, os dons do Espírito Santo nos capacitam para que nós possamos, de fato, servir a Cristo. Sem a capacidade dos dons do Espírito Santo, sem a capacidade do agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus, é impossível que nós possamos fazer a obra de Deus, né? Então, compartilhamos que Atos 1:8, o Senhor Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas pelo poder do Espírito Santo, ou seja, pela força do Espírito Santo, pela capacidade do Espírito Santo, pela autoridade do Espírito Santo sobre a vida de vocês. O Espírito Santo, meus irmãos, ele proporciona que nós possamos vivenciar uma maturidade cristã. O que é maturidade cristã? É conhecer, ter comunhão, buscar a direção do Espírito. Isso é sinal de maturidade. Quando nós falamos a respeito, né, dos dons do Espírito Santo, nós podemos aprender um pouco ali com Paulo, escrevendo aos Coríntios, porque, segundo o próprio apóstolo Paulo, a igreja de Corinto era uma igreja que não faltava nenhum dom. Eles tinham todos os dons, né? Profecia, revelação, discernimento, sabedoria, misericórdia. Só o que estava acontecendo com aquela igreja? Eles estavam se deixando levar pela carne. E começou a haver ali, né, na igreja de Corinto, não sabemos se somente se pelo orgulho, pela arrogância, pela individualidade, começou a haver divisões. Então começou a haver pequenos grupos na igreja, a igreja começou a sofrer divisão, começou a haver, né, a iniquidade presente, o pecado exacerbado na vida da igreja. E Paulo diz: olha, vocês não são espirituais. Eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais, porque, né, a maturidade espiritual é fruto, é presente, é real na vida das pessoas que vivem o amor, né? Por isso é que nós temos ali, né, 1 Coríntios 13, onde Paulo fala que os dons são importantíssimos, mas esse dom do amor, né, que é relacionado na vida do outro, ele propicia que eu e você sejamos conhecidos como povo de Deus. Então, a ação diária do Espírito Santo em nossa vida permite o crescimento espiritual e a capacidade necessária para servir ao Senhor. Nunca é, meu irmão, para proveito próprio, né? É claro que quando nós vemos uma pessoa regenerada, aceitando Jesus, quando nós presenciamos uma cura, quando nós presenciamos, né, a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, na nossa igreja, na vida de pessoas, nós ficamos maravilhados. Aquilo, de fato, alegra o nosso coração. É um benefício próprio. Mas o maior propósito da obra do Espírito Santo em nós é para que nós possamos servir ao Senhor Jesus. Parker, ele afirma categoricamente que a obra do Espírito Santo é tão importante que, se não fosse pela ação do Espírito Santo, não haveria evangelho, nem fé, nem igreja, nem cristianismo. Tal é a importância da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Edgar? Muito bem. Chegamos aí a um ponto em que podemos dizer que alcançamos nosso objetivo,